TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Oi, gente! Oi! Nós estamos com mais um Livres Podcast e eu quero dizer pra vocês, vai tudo bem por aí? Por aqui vai tudo bem, graças a Deus. Sem não tá, vai ficar. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. E nessa programação de hoje, nós estamos com uma convidada muito especial, que tem muitas experiências para dividir contigo. E ela é minha líder, hein? Lá na minha igreja. Ô, Glória! É a missionária Cleidiana, gente. Cheia de histórias maravilhosas para contar. Fiquem ligadinhos que já, ela vai começar a contar para vocês. Mas antes, nós vamos só chamar o nosso apoio cultural e já nós voltamos. Fique aí, não saia. Pensou em tomar café? Café Goiás, saboroso, delicioso, 3597-5520. Artefatos personalizados, copos, xícaras, canecas, kit churrasco personalizados. Personalizamos em geral. 629-9472-1495. Baruque Produtos de Limpeza, limpeza pós-obra e locações de maquinário. 629-9260-4157. Você, amigo produtor rural, que gosta de aumentar a sua produtividade com auxílio da agricultura de precisão, venha fazer parte do time de parceiros France Mapeamentos Agrícola. Mapeamentos e pulverização com drone é com a France Mapeamentos Agrícolas. Entre em contato conosco, 629-9864-0170. France Mapeamentos com drone, o amigo do produtor rural. Você que precisa de produtos e brindes personalizados, esse é o lugar. Olha só para você ver, gente. Garrafinhas, né? Tem copos, garrafas, tem xícaras, canecas, tábua para churrasco. Se você quer personalizar, se você já tem o seu produto e quer personalizar, ou se você quer adquirir um produto personalizado, é aqui na Artefatos Personalizados, viu? Aqui na Bernardo Saião, tá o endereço embaixo aí, com o telefone. Entre em contato conosco. Olha só, essa tábua personalizada, que coisa mais linda, mais uma faca show de bola e uma garra de urso, somente R$ 189,90. Essa tábua, mais a garra de urso, mais a faca, R$ 169,90. Essa frase, quando sua opinião for o Pix, eu aceito. Gente, criatividade é com a gente aqui. Olha só, para você que tem empresa, para você que quer fazer em grande quantidade, a partir de 20 peças, só R$ 39,90. Sabe qual a missão da Artefatos Personalizados? Nós fazemos do seu jeito. Voltamos! Gente, agora vamos de história boa, de papo bom aqui no nosso Livres Podcast, porque é livre, porque a gente deixa o Espírito Santo conduzir a conversa, né? Então seja bem-vinda, minha amiga, missionária Cleidiana. Amém, obrigada, é um prazer estar aqui, né, nesse podcast Livres. É uma honra estar aqui com a missionária Aitena, essa mulher de Deus, é uma admiração que a gente tem. É um prazer imenso estar aqui nesse podcast. Ô, Glória! Gente, lembrando que ela é uma das nossas líderes ali na igreja, e é uma igreja que é realmente a família, né? É verdade. Família dela. Que, há quanto tempo você congrega ali? Eu cheguei ali em 2006. E mais ou menos o quê? Nós estamos em 2024. Um tempinho bom aí, né? Um tempinho bom que a gente congrega ali. A conversão sua foi lá, né? Eu nasci no berço evangélico, porém dei umas voltas no mundo e passados anos, quando eu vim para Goiânia, me reconciliei ali, né? Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campo Campinas, dirigente pastor Arlindo, mas bem antes era pastor, até agora esqueci o nome do pastor. Você comentou o nome dele agorinha Pastor ali. Leondas.
Leondas, olha só que bênção. E para chegar nessa liderança, eu sei que não foi fácil, né? Não, porque não foi. você tem essa chamada de missionária, prega, Sim, né, a palavra sim. do Senhor também, tem que conciliar ali, cuidar da obra dentro da sua casa e cuidar da obra também itinerante. E assim, nós sabemos que a história de todos os escolhidos não é fácil, né? Não, não é. Então, assim, pra gente entender um pouquinho da sua história, ali na sua infância, como você já disse que veio de um berço evangélico, como era a chamada de Deus na sua vida? Você já sabia que Deus tinha ali uma liderança para te entregar, tinha um ministério para entregar nas suas mãos quando você ia na igreja quando criança? Deus já falava contigo? O que te fez acender essa chama? Quando essa chama foi acesa em dentro de você? Na verdade, eu não tinha nem noção. Eu vi o povo falando lá no púlpito, né? Eu sempre admirei muito, muita coragem, muita sabedoria. Eu pensei, nunca eu vou ter coragem de falar, de pregar, né? De ensinar. Mas passado dos anos, né? Como você mesmo falou aí, eu nasci no berço evangélico, sim. Desde que eu me entendi por gente, minha mãe sempre foi crente, né? E ela sempre deu um grande exemplo como cristã, mulher de Deus. E ela sempre nos levou para a escola bíblica, para os cultos. Como a gente morava mais nos sertões, né? Que eu sou maranhense, para quem não me conhece. Sou lá do Maranhão, lá de Amarante do Maranhão. E meu pai era lavrador, né? E minha mãe do lar. Então, ele sempre botava roça, a gente vivia mais por sertões. Então, a gente não congregava bastante, né? Quando a gente vinha para a cidade, que morava alguns tempos lá, aí a gente passava a congregar. E daí a mãe levava a gente, mas nós era como fosse assim, não tinha muito conhecimento. Só ia por ir, né? Por ir, na a mãe verdade. levava, fazia a obrigação dela, a parte dela é de levar os filhos. Como a palavra diz, leva os seus filhos, ensina no caminho que deve andar, que mais tarde... Exatamente. Mas aí ela me levava, eu sempre ouvia o povo cantando e tudo, mas eu nunca recebi, assim, promessa, ver alguém, Deus usar alguém falar comigo, que eu me recordo, não. Olha que né? interessante. E então, assim, eu cresci vendo os outros pregar, cantar, achei muito lindo, apesar que a minha família, a família da minha mãe, que é a família dos Dantas, no Maranhão, quem sabe, quem conhece sabe que é grande, é de compositores, são pessoas que são formadas em medicina, são pessoas que são cantores. Então, assim, a minha família tem pastores, né? Missionários. Então, mas eu nunca imaginei que um dia eu seria missionária, pregadora do evangelho, e ainda ia liderar, né? Ser líder, nunca imaginei. Então, assim, Deus me colocou num patamar, num lugar que, para mim, hoje, é algo assim que tem nem palavras para descrever. Não era algo que você sonhava? Nunca pensei na minha vida. Você sonhava o quê na sua infância? Na verdade, como eu venho de uma família muito simples, muito pobre mesmo, assim, usar essa palavra, porque a minha família, nós era 6 irmãos. Então, minha mãe e meu pai era uma família assim, bem simples, pouca condição financeira, não morar naquelas casinhas de pau a pique. Então, assim, nós não tínhamos sonho, assim, né? A pobreza era muito grande. Vocês só iam... como a música ia tocando, vocês iam caminhando. Exatamente. A minha mãe... Não tinha sonho, não tinha perspectiva. Não tinha, assim, esse sonho, não. Meu sonho era dos meus pais prosperar. Porque como a gente veio de uma família muito simples, muito pobre, a minha família, a minha mãe, meu pai, meu pai foi criado por várias famílias. Entendi. Então não tinha uma estrutura familiar. Meu pai não era aquele homem bem crente, firme na igreja, sabe, por dentro da palavra, não. Agora, minha mãe não, minha mãe já conhecia a palavra, minha mãe sempre teve um dom de cantar, de louvar, mas sempre foi tímida, nunca foi de cantar lá na frente, não. E como surgiu isso? Foi provação que te fez ir para os pés do Senhor? Foi você ver alguém, se espelhar em alguém? O que te fez desistir de uma vida normal para estar ali dentro, para eu chegar no aqui ministério? Hoje, eu passei um processo muito doloroso, de muito sofrimento. Eu sou uma filha pródiga, né? Vou falar assim. Eu leio muito assim, gosto muito dessa parábola do filho pródigo,
porque mexe muito comigo. Como eu havia falado, eu nasci no berço evangélico, eu ia para a igreja. E quando a gente morou em Amarante, a gente veio para a Imperatriz do Maranhão em 98, se eu não me engano, 97 e 98. Chegando ali, eu fui me entrosando com os adolescentes da igreja. Ali eu já passei a participar de evangelismo, escola bíblica, Manhã com Deus. Inclusive, eu fui batizada com 12 anos, numa Manhã com Deus, depois da escola bíblica. E é até interessante que nesse dia Deus me tomou. Eu nem sabia o que era o batismo com o Espírito Santo. Eu vi o povo falando, mas como a gente não tinha muito conhecimento, os pais antigamente não tinham aquela preocupação de estar botando a gente ali pregando mais, mostrando, né, a profundidade da palavra. Meus pais sempre foram muito simples. Então, mas ali eu tinha colegas que era cantora, eu achava lindo ali, né, a minha escola que cantava, outras falavam na frente, eu me achava incapaz, quando falava assim, hoje tu vai para o culto, hoje é culto do jovem, eu vou te dar uma oportunidade, eu me tremia igual vara verde. Mas esse é o motivo que te fez se afastar dos caminhos do Senhor? Não. E aí, resumindo, eu passei a estudar à noite, lá em Imperatriz do Maranhão, num colégio lá. E ali eu comecei a estudar à noite e, de repente, eu comecei a olhar para o outro lado, né? As coisas da igreja já não mais me atraía. Entendi. E aí, logo eu conheci um rapaz, né? Que era do mundo, não era da igreja. E ali era um rapaz que gostava de festa, de beber. E por eu ser filha de crente, a minha mãe nunca deixou eu usar as coisas que o mundo oferecia. E eu tinha vontade de usar um batom, um esmalte. A minha mãe não deixava. Então, assim, a curiosidade me tomou para as coisas do mundo. Com 12 anos, eu já não tinha mais interesse na igreja. E já fui afastando devagarzinho, quando eu conheci esse homem, esse rapaz, fui me esfriando na igreja. E, de repente, eu desviei de vez. Fui para o mundo, bebia, para festa, participei de bandas, né? E confesso que passei um processo doloroso, porque sempre Deus falava. Aí Deus já começou a falar comigo, né? Numa certa idade, porque até aí Deus ainda nunca tinha usado ninguém para falar comigo. As minhas colegas da igreja falavam, Cleidiana, volta para a igreja, vem para o coral, né? Para o conjunto dos adolescentes. Mas, porém, meu coração já não estava ali. Eu não tinha interesse nos rapazes da igreja, não tinha interesse mais nada. Mas minha mãe, com as minhas duas irmãs mais novas, sempre indo para a igreja. Meu pai, ele permanecia um tempo, depois se afastava. Então, o pai, ele é o espelho dos filhos, né? Então, os meus irmãos, eles se espelhavam mais no lado do meu pai. Então, eles nunca foram de ir para a igreja, meus irmãos, mas para o lado do meu pai. Então, assim, vem uma família assim, meio desestruturada, pro lado do meu pai, que meu pai bebia, né, bastante, gostava de festa, essas coisas. Então, e daí eu fui me envolvendo também nas coisas do mundo, beber, dançar, ir para as festas, participar de banda, viajar para tocar carnaval, essas coisas tudo. E chegou um ponto que eu me envolvi com esse homem, esse rapaz, a qual também tem um filho dele, né, que eu engravidei, meu rapaz, e passei um processo doloroso também. Não deu muito certo a minha convivência com ele, nós se deixou várias vezes, inclusive quando eu tive meu filho, eu tive só com o apoio da minha mãe, dos meus pais. E eu lembro que Deus, aí eu fui entender que Deus tinha algo na minha vida, começou daí. Porque quando eu tive meu filho, com 4 meses, ele pegou a meningite. E aí você sabe que, dependendo da meningite, ela mata em 72 horas. Sim. E aí eu não sabia, por eu ser nova, que eu tive meu filho faltando um mês para completar 16 anos. Então eu me envolvi muito, né, nas coisas do mundo e logo engravidei do meu filho, né? Então, quando eu tive ele, ele estava com 4 meses de nascido, pegou essa enfermidade, nós fomos para o hospital lá do Socorrão de Imperatriz. Até aí eu não sabia nem o que era meningite. A minha mãe que falou, né? Disse, minha filha, meningite é uma doença gravíssima, mata em 72 horas. E o doutor, lembro até hoje o nome dele, doutor Mauri, ele fez o exame, né, do meu filho, que ele chegou por volta das 6 horas da manhã. Vou resumir aqui, que é bem grande o testemunho. Antes dele chegar, né, a gente estava naquele desespero, porque eu cheguei no hospital por volta de umas 4 horas da manhã,
esperando o doutor Maurício chegar. Ele chegou por volta de umas 6 horas. Tirou o líquido, né, da coluna do meu filho e constatou que era meningite. E ali, naquele desespero, naquela sala ali, quando a gente recebeu a notícia, minha mãe desesperou. E por eu ser novinha, não tinha muita experiência. Mas eu já estava entendendo que ali era a mão de Deus, porque eu saí do primeiro almoço, saí da presença de Deus. Seu filho tinha 4 meses. 4 meses de nascido. De repente, chega uma mulher na recepção do hospital Socorrão e perguntou se lá tinha uma criança com casos de meningite. E a mulher falou, sim, tem. Ela disse, não, é porque eu já ia saindo para o trabalho e o Espírito Santo mandou eu vim aqui orar por essa criança. E ela pediu para entrar e ela entrou. Quando ela entra na sala lá, na hora daquele desespero. Jesus, olha só e ela milagre. entrou naquela sala. Quando ela chegou e disse assim, eu quero orar por você e orar pelo seu filho. Eu entendi que já era a manifestação de Deus na minha vida. E Deus mostrando que ele estava na minha vida, né, na vida do meu filho. E ela começou a orar pelo meu filho, pôs a mão ali na cabeça do meu filho. E ali parece que eu estava vendo o próprio Jesus orando pelo meu filho. Meu Deus. Quando ela termina de orar pelo meu filho, eu me joguei nos pés dela. E ali eu me reconciliei com Deus. Gente, que forte. Ali Deus tomou aquela mulher, a boca daquela mulher para falar comigo. E disse que tudo aquilo que eu estava passando era a permissão de Deus, porque eu tinha me afastado do primeiro amor. Eu tinha saído da presença do Senhor, porque meu coração já estava nas coisas do mundo. E ali veio um arrependimento verdadeiro. E passemos ali 16 dias naquele hospital. E Deus me provando. Só sei que com 10 dias meu filho deu convulsão. E ele ia morrer naquele dia. Joguei meus filhos no braço da minha mãe. Ali ele ficou isolado, depois de 5 dias liberou ele para ficar com outras crianças. E cada dia era um processo doloroso. Porém, com 10 dias ele deu essa convulsão. E ele ia morrer. E eu joguei meu filho nos braços da minha mãe, sem naquele desespero, correndo naquele socorrão, pedindo ajuda. E ali eu fui falar com Deus. Parece que eu estava vendo Deus face a face. E ali eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados. Porque se Deus estava permitindo meu filho passar aquilo ali, se era por causa da minha desobediência, que Deus não deixasse, não levasse meu filho. E eu fiz uma oração simples. E Deus imediatamente fez uma obra na vida do meu filho. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu filho já não tinha mais febre. Eu fui lá ver meu filho estava rindo. Aí sim aconteceu o milagre. Aí ali aconteceu um milagre extraordinário. Quando eu penso que a manifestação de Deus tinha parado, de repente, depois disso, chega uma senhora, dentro lá na enfermaria onde eu estava, junto com outras mães. Pouco tempo que eu tinha voltado, né, poucos dias, para a presença do Senhor. É para ver que filho de crente não é crente. Então eu não tinha muita experiência, não sabia orar, não sabia falar, não sabia me pronunciar, né, as palavras corretamente, na questão de oração, né? Não sabia nem como orar por uma pessoa enferma. Mas Deus, ele usa o que ele quer, né? Mas só que nesse mover todo, eu já fui entendendo que era Deus trabalhando na minha vida para mim entender que havia um chamado na minha vida. Tinha um propósito na minha vida, Deus, né? Você me fez eu me lembrar daquele louvor da Estela, o milagre sou eu. Na verdade, o milagre não era o seu filho, né? Era eu. Era você. Exatamente. E aí, nesse dia, essa senhora chegou lá na enfermaria, pediu para as irmãs, que lá tinha várias irmãs crentes, né? Para ir orar por essa criança, a netinha dela, que estava no balão de oxigênio. E ali ninguém teve coragem. Tudo era crente, cristão. Um outro dia dizia assim, eu não posso ir porque eu não dou conta de ver pessoa morrendo. E ali, naquela hora, o Espírito Santo me incomodou, me revestiu de poder e autoridade. Na mesma hora que eu me sentia, parece que eu estava flutuando. E o Espírito Santo mandou eu levantar. E eu falei, mãe, pega um menino aqui que eu vou orar por essa criança. E minha mãe disse, menina, como? Eu tinha 16 anos. Como? Você nem sabe orar, você nem sabe. Eu falei, mas Deus está mandando eu ir. Eu vou. E eu fui no poder e autoridade de Deus naquele dia. Eu não sabia o que era ter intimidade com Deus. Muito bem, não sabia o que era o Espírito Santo de Deus. Mas eu estava sentindo algo extraordinário no meu corpo, na minha vida ali, falando comigo. Naquele momento, na verdade, Deus te entregou uma nova unção. É que você não tinha esse entendimento, não tinha, nem conhecimento. Ele estava selando sua chamada. Com certeza ali. A partir daquele momento, aquele vale que eu passei ali, né? Foi um encontro verdadeiro, uma experiência com Deus que eu nunca tive.
A né? partir desse momento, então, você retorna para a igreja e Retorno. muda a sua vida. Retorno. Aí eu fui lá orar por essa criança. E ali Deus fez um milagre extraordinário. Orei por aquela criança, palavras bem simples, e vim para a enfermaria, lá para o quarto onde estava meu filho. Por dentro de meia hora, aquela vozinha veio entrando naquele quarto chorando, né, falando que Deus tinha feito um milagre e a criança tinha saído do balão de oxigênio. Já estava tomando mamadeira. E já tinha 3 dias que não tomava mamadeira. Oh, glória. E ali Deus fez um milagre. Aí eu entendi que Deus tinha algo na minha vida. Aí você correu para os pés do Senhor. E começou seu ministério já? Nada. Nada? Passou um tempo. E aí eu voltei pro mundão de novo. Não permaneci. Eita. Não permaneci. Fiquei mais rebelde ainda. Porque aí eu voltei com o pai do meu filho, porém não deu certo. Fracasso de novo. Ele nós separou. E aí eu entrei no mundão. Mais ainda. Bebida, festa. Eu começava a festa, era de quarta-feira até na segunda-feira. E meu filho ficava por conta das minhas irmãs, do meu pai. Porque até aí já minha mãe já tinha vindo embora para Goiânia. Com alguns problemas, minha mãe resolveu vir para Goiânia. E fiquei com meu pai e minhas irmãs e meus irmãos, lá em Imperatriz. Eu era responsável pelas minhas irmãs. Mas, porém, eu tinha uma vida, né, no mundão mesmo. Sim. E ali eu vivia na bebida, na prostituição. Eu falo na prostituição não me vendendo o corpo. Mas hoje eu conheci um homem, amanhã eu já saía, né? Então, Sim. assim, não tinha limite. Era uma vida, assim, sem temor mesmo. Entendi. Tinha vezes que eu lembro, uma certa vez, eu estava na frente do espelho, me arrumando, cortei o cabelo bem curtinho, furei minha orelha, quase perdi minha orelha. Deus mostrando, Deus falando, minha filha, não é isso que eu quero para você. Eu quero algo para você. Era diferente. Era né? diferente, o Senhor falando comigo. E nesse dia eu fui para frente do espelho, o Senhor falou comigo. Disse, olha, eu te chamei para ser sal da terra, para ser luz. Não foi trevas. Não adianta tu se esconder atrás dessa máscara, porque o que eu tenho contigo é muito grande. Aí na mesma hora eu entendi, eu pensei, meu Deus, tô ficando doida, tô ouvindo vozes. Aí eu fui pro espelho de novo e aí o Espírito Santo falou comigo de novo. E nesse mesmo dia que eu fui pra festa, na beira-rio, ali o inimigo, ele tentou contra a minha vida, ele ia matar, ele ia tentar tirar a minha vida. E ali eu dançando, porque o meu negócio de ir pra festa era beber e dançar com minhas colegas. E naquele dia, naquele clube lá dançando, Deus enviou um rapaz que eu nunca vi na minha vida. Ali eu falo que é um anjo da parte do Senhor. Ele de repente chegou em mim e me chamou para dançar. Olhei para ele assim, bora, né? Eu tô aqui para dançar, fui dançar. Quando eu penso que ele ia me pegar para dançar, ele pegou bem firme na minha mão, na minha cintura, olhou dentro dos meus olhos e disse, o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Você foi chamada para ser luz, ser sal. E aqui não é para você. Naquela hora eu fiquei com vergonha, fiquei com raiva, porque quando a gente está afastado da presença do Senhor, a gente quer achar um culpado. A gente não quer aceitar, não assume. Que forte, hein? Você foi para casa. Aí naquela hora eu fiquei com tanta raiva dele que eu olhei para ele e disse assim, o que você está fazendo aqui, já que você é crente? O que você está fazendo aqui? Você também não tem vergonha na sua cara, não? Aí ele olhou para mim e disse... Eu tava com raiva dele. Eu queria dar um tapa na cara dele. Ai! Porque pensa na natureza. Deus me quebrou, me peneirou, passou. Mas você não foi embora. Naquela hora, aí ele falou assim, é a primeira e a última vez que eu piso aqui. Largou e sumiu. E eu fui lá pra mesa onde estavam minhas colegas. A menina disse, uai, já? Eu falei, já. Eu foi um doido ali. Foi falar no negócio de eu voltar pra igreja, umas coisas assim. Eu fiquei foi com raiva dele. E ela, cadê? Eu fui procurar ele, lugar mais limpo. Nós não achou ele naquele lugar. E naquela mesma hora eu fui embora. Com raiva, com vergonha e triste pela a decepção que eu estava causando para minha mãe e para Deus, né? Primeiramente. Uma confusão, né? Na verdade, sentimentos. Sim. A ideia foi. E como foi que você retorna novamente? Pela dor de novo? Pela dor de novo. E agora vou pular, vou resumir. Eu vim para Goiânia. Morava no Tocantins com o pai do meu filho, a gente voltou, foi morar lá. E depois eu vim embora para Goiânia, a gente veio para trabalhar. E a gente estava aqui já, né, trabalhando.
E meu irmão tinha chegado aqui em Goiânia, tinha só apenas 15 dias. E aí ele já tinha uma rixa, uns colegas aí, caso de jogo, ele deu uma bicicletinha num, e o rapaz carregou isso pro resto da vida. Jogo de futebol. De futebol. Nossa. E esse rapaz era colega do meu irmão, do outro irmão meu, né, de beber junto e tudo. Ia até pra casa jogar dominó com meu pai e tal. E ali jogava junto, aquelas quadras ali de São Judas Tadeu. Só sei que com 15 dias ele matou meu irmão. Meu Deus. Por causa de rixa e Por causa de coisa de jogo coisa de futebol. besteira. Meu Deus Besteira. do céu. Tinha 15 dias que ele tava aqui em Goiânia, quando ele matou meu irmão. E aí eu já tinha quase 6 meses que tava já trabalhando, fichada aqui, né? E eu não consegui permanecer aqui. Eu entrei em desespero. Aí nesse tempo, eu tava nem lá e nem cá, nem firme na igreja muito, né? Porque o pai do meu filho não era da igreja. Então, assim, querendo ou não, é meio difícil a gente congregar, ter... Porque, na verdade, eu não tinha firmeza em nada ali, né? Principalmente nas coisas do Senhor. Mas eu sabia que era Deus tratando com a gente. E ali, quando aquele rapaz mata meu irmão, Deus usa um pastor, e Deus tomou a boca daquele pastor e disse que era permissão de Deus, era para quebrantamento de coração, para que nós possamos, viesse, né, a vir a presença do Senhor. E aí, resumindo ali, eu fiquei revoltada com Deus. Fiquei revoltada. Porque como que Deus ia permitir matar uma pessoa trabalhador, honesto? Tanta gente bandida, eu pensava assim, né? Sim. Pessoa desonesta nesse mundo e de repente permite matar o meu irmão de uma forma tão trágica. Esse rapaz atirou no meu irmão no bar. E o bar era pertinho do barracão onde nós morávamos. Chama barracão aqui, né? E aí a gente morava bem no fundo desse barracão. Era um beco. Só sei que meu irmão entrou por lá. E ali eles foram atrás e atiraram 5 vezes nas costas do meu irmão. Ele morreu nos braços da minha irmã caçula. Meu E isso Deus. trouxe um trauma para toda a família. E resumindo, e ali eu fiquei revoltada com Deus, com raiva com Deus, e larguei tudo, serviço, e voltei para o Tocantins. E com 2 meses que eu estava no Tocantins, revoltada, eu não dormia, eu não comia, querendo resposta. Por que Deus tinha permitido matar meu irmão? Que Deus era esse? Eu não queria saber de igreja, não queria saber mais de nada. E ali, Deus me deu uma revelação tremenda. Tremenda. Ao mesmo tempo eu digo que foi uma visão, porque eu não sei, eu acho que eu era acordada. Eu lembro que eu estava debaixo de uns pés de manga. Onde eu morava é uma fazenda, e tinha uns pés de manga, e debaixo desse pé de manga tinha uma mesa lá que a gente sentava de tarde para brincar, conversar. E ali eu estava debaixo daquele pé de manga e de repente eu vi uma mulher chegando, uma mulher toda de branco, cabelo curto, preto, porém não vi a face dela. Eu vi as lágrimas que quando ela falava comigo rolava no rosto dela, mas eu não conseguia, né, ver o semblante dela, a face dela completamente. E atrás dela tinha pessoas também de branco atrás dela. E ali ela chegou e perguntou, aqui que mora Cleidiana Santana de Souza? Eu falei, sou eu. Quando eu levantei me tremendo todinha, porque aí eu já entendia que ali era um recado de Deus. Isso foi um sonho. E ali ela falou, você tem perguntado para Deus o porquê que ele permitiu matar o seu irmão. Mas Deus manda te dizer que é para conserto da família, para quebrantamento de coração e para você saber que Deus é Deus e ninguém pode brincar com Deus. Mas Deus manda te dizer que Ele te ama. Ele te ama. Nossa. E ela falava assim, a lágrima rolava. E ali eu me acabava também, eu ficava anestesiada, chorando. E Ele te ama. E para tu saber que Ele é Deus na vida de vocês, na sua vida, e que Ele tem um chamado na sua vida, Ele vai levar mais um da tua família. Meu Deus. Para tu saber que Deus é Deus e ninguém brinca com Deus. Quando eu me acordei, isso era 6 horas da manhã, eu estava anestesiada, não conseguia mover um dedo sequer. Estava anestesiada. Nossa, que experiência forte, né? Meu Deus. E aí eu fui esperando passar o tempo para eu conseguir me mover. E quando eu me levantei, fui bater na casa da minha ex-sogra, que ela é da igreja do véu, né? Então, querendo ou não, ela estava na igreja, ela entendia, né? Sim. E eu cheguei e contei para ela, disse, isso aí é Deus falando contigo. Isso aí é uma revelação, isso aí é Deus falando com você. E ali eu sentei na calçada ali da cozinha dela e falei com Deus, Senhor, me dá um tempo para eu ir para a tua igreja, que ela era uma fazenda longe de tudo. Aí só que tinha uma vizinha que ela é da igreja, da onde
né? Eu cresci na Assembleia. E marquei com ela pra gente ir, que eu ia me reconciliar lá. E ela marcou, mas porém não deu certo da gente ir. Aí só foi né, atrasando. Pensa que não. Depois de um mês dessa revelação, recebi o telefone. Meu pai. Meu Deus. Ali na saída de Nerópolis, naquele posto Ipiranga. Meu pai foi atravessar ali. Ele estava abrindo uma latinha. Meu pai tinha poucos dias que tinha desviado. Meu Deus. E ali, abrindo aquela latinha, um caminhão, um baú, pegou meu pai de cheio. Meu pai ficou irreconhecível. Minha mãe foi achar meu pai depois de 3 dias. Nossa. Ele estava como indigente. E cumpriu o que o Senhor falou comigo. Então, se eu estou hoje aqui, foi através de muita dor. Eu não vim por amor, eu vim por dor. E depois disso tudo, já passei muitos processos. Doloroso. Então, missionária Aitena, muitas vezes as pessoas não compreendem. A gente chega em certo momento da nossa vida, um patamar, mas não sabe as dores. Interessante que o próprio A gente Deus já falou passou. com você, porque você estava revoltada. Revoltada. Então, se ele usasse um profeta, você ia ficar mais revoltada. Sim. Então, ele fez antes para você entender o mundo espiritual, né? Existem muitas pessoas que estão passando por isso agora e vai ouvir que você está contando e vai conseguir ter um bálsamo no coração, porque realmente não é fácil lidar com isso tudo que você viveu. Mas assim, e aí você sentiu um quebrantamento nesse momento, Sim. com essa dor, retornou para a igreja. Sim. E ali começou. Foi quando eu vim. Meu pai morreu, com 2 meses eu vim ver minha mãe. Nessa época você já era separada, já estava num novo relacionamento? Não, ainda eu estava com o pai do meu filho. E como foi essa história que você entra no novo relacionamento? Já na igreja, você já tinha liderança de alguma coisa? Ou já pregava ou não? Não, aí eu vim para Goiânia, depois da morte do meu pai. Chegando aqui, a minha mãe ficou falando, né? Isso foi antes, assim, foi. A minha mãe falou assim, vamos na igreja, Cleidiane, hoje? Eu falei, mãe, eu não vou não. Vamos, Deus hoje quer falar contigo. Naquela igreja que eu congrego ali na Estrela d'Alva. Era o pastor Leondas, a pastora Cátia. E eu falei pra ela, falei, mãe, eu não vou não. Bora, minha filha. Ela pelejou, eu falei, só comigo meu. Eu falei, se Deus verdadeiramente tem algo comigo, Senhor, por falar comigo, na hora que eu vou colocar o pé na calçada. Quando eu comecei, chegando ali perto da igreja, que eu botei o pé na calçada, o Senhor começou a falar comigo. Foi mexendo na minha estrutura. Eu já entrei já com vontade de chorar. Aí, de repente, tem a missionária Edith. Sim. Ali é minha mãe na fé. Ali eu me espelho muito nela. É uma mulher muito guerreira. Ela. Eu não conhecia ela. Aquele dia ela foi e o pastor convidou um pregador e o pregador não foi. Ela, nesse dia ela cantou e aí daí eu já comecei a chorar com o zino da harpa. Aí um ia lá, testificava uma coisa, eu chorava. E eu tava daquele jeito, a roupona do mundo, sabe? Desconfiada, porque quem tá no mundo sabe que quando chega na igreja não tem jeito. Apanha de todo lado, né? E a gente fica meio com vergonha, né? E ali, de repente, a missionária Edith canta, Deus fala comigo. Aí o pregador não vem, o pastor Leandro é muito amigo dela. Aí falou, não, a missionária Edith vai pregar hoje. Meu Deus, Deus tomou aquela mulher. Missionária Aitena. Se tivesse um balde, acho que tinha enchido de lágrimas. Naquele dia, Deus usou ela, parece que aquela mulher, ela estava vendo, ela sabia da minha vida inteira, até naquele momento. Tudo que eu estava passando. Tudo que eu passei. Deus usou aquela mulher de uma forma extraordinária. Daí, nesse momento, você começou Aí, naquele dia, eu me entreguei verdadeiramente a Deus. Teve um arrependimento genuíno. Confessei ali meus pecados, me arrependi de tudo. E ali, minha vida mudou. A partir daquele dia, eu resolvi sonhar os sonhos de Deus e querer tudo aquilo que Deus tinha para mim, né? Preparado. Que bênção, né? E tá até hoje, pra glória do Senhor Jesus. Até hoje. E eu confesso que não foi fácil. Eu tive ajuda de um rapaz, né? Que esse rapaz, ele me ajudou bastante a conhecer a Deus. Nesse tempo eu já estava divorciada, separada do pai do meu filho, que não deu certo. E ali Deus preparou esse rapaz. Digo, foi Deus, porque foi ele que foi um canal na minha vida para me incentivar a ler Bíblia, a orar, a jejumar, buscar Deus às madrugadas, buscar Deus em monte.
Porque até aí eu era verde de tudo. Pedi crente, mas não tinha uma experiência. Eu já tive essas outras experiências aí, mas eu queria mais. E ali ele foi um canal na minha vida, me ajudou a crescer espiritualmente. E me incentivou a pregar. E daí foi só pregando. E foi uma bênção na minha vida. Entre aspas, né? Esse rapaz também me deixou sequelas, né, de sofrimento. Mas, assim, venci. Não deu certo entre eu e ele. Né? Teve alguns problemas entre eu e ele. Você pode falar sobre esses problemas ou não? Assim, é algo que me machuca até hoje, assim, porque não é fácil, né? Eu fui agredida por esse rapaz. Ele tentou tirar minha vida, porque... Teve uma tentativa de feminicídio, né? Sim, teve. Porque ele queria voltar e eu não queria mais. Né? Porque a gente também não vigiou. Essa história que você estava até relatando para mim ali um pouco antes, eu achei interessante a forma que Deus te livrou. Você pode contar essa história aqui ou não? É muito forte. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Mas assim que eu passei esse evento, eu contava na igreja, quando sempre eu estava pregando para jovem, né? Assim, Deus tem um mistério comigo, jovem. Porque eu já passei na pele, eu tenho testemunho, né? Para passar para o jovem. E ali sempre eu falando para jovem vigiar muito, né? E não deixar o inimigo cegar. Esse rapaz, ele foi um canal na minha vida, mas porém eu e ele não vigiou. Então você prefere não comentar essa história? Assim, porque foi muito profundo, foi muito forte, ele tentou né? contra a minha vida, tentou me matar. Inclusive, Deus usou um pastor na hora para me tirar eu da mão dele. E ali... Essa parte que eu achei muito interessante, não vai contar, mas eu vou falar, né? É que o pastor foi tocado. Foi tocado. Né? Lá na igreja ou na casa dele? Eu estava no serviço, isso aí eu posso relatar. Eu estava no serviço ali no Brisa da Mata. Eu digo até o lugar. E ali eu ia só enfatizar, né? Mas ela vai contar. Estava trabalhando e vim para casa. Mas o Espírito Santo já havia falado comigo que ele ia tentar contra a minha vida. Porque ele não estava aceitando o término, né? Do relacionamento. E ali ele me encontrou na estrada, ali no caminho ali. Botou a faca em mim. E ele tentou de todas as formas ali, tentando, né? Tirar minha vida, me humilhando. E o povo passava e não achava que ele estava com a faca na minha barriga, né? As pessoas achavam que ele tava te abraçando, brincando. Era. Gente do céu, uma vez eu vivi algo assim, não a gente tava passando de madrugada e tinha um rapaz ameaçando uma moça. Só que assim, olhando, parecia que eles estavam se acariciando. Só que o Espírito Santo falou comigo que não. E aí eu fiquei muito incomodada. Eu falei, gente, não é possível. E até meu esposo falava assim, não, eles estão namorando. Eu falei, não tá. Aí chamamos a polícia e realmente ele tava ameaçando. Pois é, e naquele momento eu orando para Deus enviar alguém para me ajudar. Porque ele já estava indo na minha casa me ameaçando. Mas assim, é porque ele também tinha problema. Depois eu descobri que ele tinha problema, né? E aí você pediu socorro? E aí eu orei a Deus, né? Pedi a Deus que Deus mandasse alguém para me ajudar a tirar ali das mãos dele, né? Me livrar da morte ali, daquela situação. E ali nós tínhamos um amigo, um pastor, eu não vou citar o nome dele, mas era um homem muito que dava lugar, sempre deu lugar para Deus. Ele estava em oração na casa dele, quando Deus falou com ele, vai lá no Brisa, que você vai topar fulano e ciclano, assim. Olha que forte. De repente, quando olho para a esquina, ele vai vindo, já vem chegando, falando em mistério e expulsando o demônio da vida do rapaz. Meu Deus. E mandou ele me largar, me deixar. Pode ir embora. Foi Deus mesmo, purinho naquela hora. Na hora. Foi lá, incomodou o pastor na casa dele, ele veio ali e Deus enviou o socorro. Sim, enviou. Tá, então assim, como a gente já tá caminhando pro final, vamos falar de coisa boa agora. Bora. Porque foi como Deus providenciou agora, né, seu casamento já de 13 anos, né? Sim, em janeiro. E eu achei, assim, muito interessante, né, o jeito que aconteceu, você buscando a presença de Deus. Conta pra gente aqui, bem resumido. Porque eu fiquei muito... Nossa, é muito interessante essa história, eu achei muito linda. É algo assim que Deus nos deu, né? Pra vocês verem que não é só coisa ruim, gente. Não. Acontece coisas boas. Hoje ela vive milagre. Sim, com certeza eu sou um milagre e eu louvo a Deus por tudo que eu passei. Hoje tem uma família estruturada. É uma benção, a família dela na igreja, gente. Vocês precisam ver. Sim. Dedicadíssimos com a obra do Senhor. Mas Graças como foi a Deus. isso?
Eu tava já um tempo só, e ali um certo dia eu tava costurando, e o Espírito Santo falou comigo, larga essas máquinas, desce pra minha casa, porque lá eu falarei contigo. E eu fui pra igreja. Quando eu cheguei lá, as irmãs do ciclo de oração estavam lá, já orei ali, participei da roda, aí todo mundo pegando na mão ali, né? Aí de repente o Senhor falou assim, o Espírito Santo falou assim, escreve, pede o seu esposo, como você quer. De repente eu parei as irmãs, falei, irmã, espera um pouco. Escrevi, o Espírito Santo colocou no meu coração e botei o pedido dentro da caixa. Eita. Na imediata, a irmã do ciclo de oração disse, amada, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, então fique em silêncio, vamos esperar no tempo de Deus. Resumindo, o Senhor mandando eu ir para a igreja, eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, de oração, jejum, meditação na palavra. O dia inteiro orando? Inteiro. Porque eu queria que o próprio Deus falasse comigo, eu não queria que Deus usasse mais nenhum profeta para falar para mim de casamento, de relacionamento. Nenhum. Tá traumatizada. Tava, do primeiro, né? Do fracasso. E ali, o que acontece? Um certo dia, no culto de libertação, estava intercedendo nesse dia, aí vai entrando um homem de moleta, com a ajuda do sobrinho, e ele vinha puxando a perna, todo quebrado, ali todo cabeludo, barbudo. Olhei pra ele assim, aí eu não tava nem lembrando negócio de questão de marido, nada disso. De repente o Espírito Santo falou assim, tá aí, é o seu esposo. Eu falei, o quê? Jesus, eu tô orando o dia inteiro. Eu tô intercedendo, orando. E aí, de repente, eu tô aqui na carne, né? E o Senhor foi só confirmando. O dia inteiro orando, Deus manda uma pessoa mancando, cabeludo. Fazer igual a minha mãe, né? Minha mãe disse que eu nem dispenso nem uns aleijados. E aí tá, e eu buscando a Deus. E aí eu, pra ter mais certeza, pra eu chegar nele, eu fui pra igreja mais e mais, né? Entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 da tarde. Aí um certo dia teve um culto na casa da minha cunhada, que é a irmã dele, né? Da Shirley, posso até citar. Um culto no lar. E eu fui. Chegando lá, tava o meu pastor, esse tempo já era o pastor Antônio de Jesus, e tava o presbítero, né? Paulo Giovanni, muito amigo nosso. E ele tava ali, eu cheguei e disse, pastor, eu passei o dia todo na igreja e Deus confirmou. O homem é meu esposo. E nisso eu já tinha ligado para pastor, já tinha ligado para a mulher do pastor, porque ele se converteu numa igreja que o pastor Antônio de Jesus que tomava de conta, né? Era o dirigente. Mas por que ele tava nessa situação? Todo quebrado? Isso. Isso é outra história. Eu já estava orando por ele, mas eu não sabia que era ele. Ai, Jesus. Foi em outro culto, no lar, que eu estava pregando, que terminou o culto, a mãe dele chegou em mim e disse, perguntou, né? Aliás, pediu. Missionária, ora pelo meu filho. Meu filho está passando por isso, está quase entrando no mundo de novo. Eu queria tanto que a irmã me ajudasse em oração para ele firmar na igreja. Eu falei, pô, conta comigo, vou estar orando. Você já estava orando pelo seu esposo e nem sabia quem era. Não, mas eu estava orando para Deus libertar, quebrar se fosse preciso, né? E quebrou mesmo, ele caiu de cima de um caminhão 4 metros de altura. Meu Deus! E era essa criatura que eu estava orando para Deus mudar, transformar e... Tá vendo só? Tá entendendo o mistério? Resumindo a história. Nesse culto, na casa da irmã dele, quando eu disse pro pastor Antônio de Jesus que Deus tinha confirmado que ele ia ser meu esposo, o pastor disse, amém, então. Terminou o culto, era o tal do quilitrim. Todo mundo ali comendo, comemorando. Eu chamei ele para um cantinho e fui especular a vida dele, né? E ele foi falando, né, os traumas, os primeiros casamentos, os filhos que ele tinha e tal. Depois contei um pouco de mim. Ele ficou por ali. E ele todo sem jeito, com vergonha, porque ele achava eu muita areia pro caminhão dele, né? Uma pessoa que... Imagina! Que não... Olha, ele tinha medo de um microfone. Muito tímido. E eu sempre gostei muito de conversar, né? Sempre fui meio atirada, assim, né? E ali o povo sempre teve muito respeito pela minha pessoa. E Deus foi onde Deus vai me colocando, nos patamares da vida da gente, né? A gente passa, assim, uns vales, uns desertos, mas tudo é para o nosso crescimento. E ali nesse dia eu chamei ele assim pra fora, bem na rua. Falei, meu irmão, é o seguinte, como é que é o seu nome mesmo? Ele é Adriano. Falei, pois é. Vou falar algo aqui pra você, você vai até ficar assim meio me chamando de doida. Mas o Senhor falou comigo que você vai ser meu esposo. Ele olhou pra mim assim e começou a rir, né? Meu Deus, né? Só que ele não duvidou. Ele disse, então tá, né? Você tá falando, eu tô acreditando. Falei, gente, o tal do crente, vou falar pra você. É doido. É doido com força. Só não joga pedra porque Jesus liberta. Aí
eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia aí pra gente sair, a gente conhecer melhor. Pensa a ousadia da mulher. Quero conversar com você, quero ver, né, se aprofundar mais, você me conhecer também. E aí você vê, se você achar que serve, ele quer isso, não, top, sim, tal. E só sei que nós namoramos 7 meses e casamos para honra e glória do Senhor Jesus. E no dia 21 de janeiro vamos fazer 13 anos de casado. Para honra e glória do Olha Senhor que Jesus. bênção. Foi bênção, graças a Deus. E hoje meu esposo, assim que eu casei com ele só queria ir para a igreja de domingo. Falei, não, você casou com uma missionária. Você moldou o homem. Sim. Agora ele não é mais cabeludo. Sim, não. Tá andando direito? Direitinho. Mas tem a sequela. Aí o que acontece agora? Agora, para onde vai o Senhor Jesus, quando ele pega firme, né, entra na oração, no jejum, busca Deus, que ele também deu lugar. E hoje, para onde vai o Senhor Jesus, meu esposo é evangelista Adriano. Olha que pregador bênção, da palavra. Para gente. quem não pregava, tinha medo de microfone. Deus começou a usar ele nos cultos, nos lares. E daí Deus foi só capacitando. Um ano ele foi auxiliar, outro ano ele foi diácono, outro ano ele foi presbítero. E daí foi evangelista. E agora, para onde vai o Senhor Jesus, ele está aí. Hoje você é tratada como esposa. Esposa. Hoje você vive o que sempre sonhou. Sim. Olha Hoje eu que tenho um bênção. lar, hoje eu tenho Viu? um esposo Viu, mulheres que cuida, e que homens. zela, que batalha. Né? Temos as dificuldades? Temos. Passamos vento? Passamos. Mas o mais importante é que nós somos firmados em Cristo. Tenho um esposo que anda comigo. Olha eu que ando bênção. com ele. Sabe- Passei esses sabe- ventos tudo, mas com Sabe Jesus. o que é o negócio? Às vezes você não encontrou a sua tampa da sua panela porque você é uma panela de pressão. E ela voou. Mas com o tempo você vai encontrar. Só orar, né? E Deus me deu uma filha. Né? Deus me mostrou ela também. Quando eu nem sabia que estava grávida, o Senhor me revelou ela. É a Ana Beatriz. Eu tenho o Jadson, né, meu filho. Vai fazer 24 anos. Que é do É meu o primeiro Pingo. casamento. Foi um casamento que eu escolhi, não foi Deus. Foi eu que tomei a decisão, não foi Deus. Agora esse foi Deus que preparou. Que bênção. Então hoje você realmente está vivendo a promessa Sim. bíblica. Vivendo o melhor dessa terra e sua família serve ao Senhor. Sim. Glória a Deus. E aí você ministra a palavra de Deus e também toma conta ali, né, das irmãs. Como que é esse negócio de ser dirigente, de cuidar? De liderança não é fácil. Não é fácil. Deus nos confia cada posição, cada, né, cargo. Mas ali nós estamos, ali somando com aquelas mulheres abençoadas. Que são bênção. Você olha como filhos, como irmãs? Como você olha? Eu olho assim, como irmãs, como filhas, família. Como família. Ali são a minha família, porque ali eles me conhecem realmente quem eu sou. Quando eu cheguei ali, eu não era nada. Eu era apenas uma coitada de muito sofrimento e de frustrações, né? Casamentos derrotados. E vinha do mundo, da bagaceira. E ali eles me acompanharam, a minha trajetória até aqui. Então, assim, tudo que eu tô falando aqui é algo que é E real. você se sente verdadeiro. amada Eu me sinto. ali. Eu me sinto. Gente, eu acho tão lindo assim, algo assim, porque tem tanta gente que tem dificuldade de congregar, né? E eu acho tão lindo quando alguém tem esse amor por irmãos mesmo de igreja e reconhece como família, né? E eu acho, assim, algo muito, muito especial, né? Sim, Muito nós especial. somos acolhidos pelo pastor Arlindo, pastor Elizabeth e todo o corpo de obreiro, a igreja ali, verdadeiramente. São pessoas que têm me ajudado muito na minha família, né? A minha irmã, que sei também é um testemunho muito grande também, que minha irmã passou, e o pastor Arlindo foi um dos que me apoiou, me abraçou, me ajudando com a minha irmã e toda a igreja. Então, assim, eu louvo a Deus por aquela igreja, porque ali Deus permitiu eu chegar ali, cair ali, passei muitos problemas ali, mas ali o Senhor também me levantou. E o que você fala honrada. para pessoas, mulheres que hoje passam por um relacionamento abusivo, por alguma coisa assim na vida e não consegue acreditar mais? O que te fez você... Dar a volta por cima? Acreditar nas promessas do Senhor, porque até um certo momento na minha vida foi eu que tomei decisões. Eu nunca orei, eu nunca falei com Deus. Eu que decidi as coisas, do meu jeito. Mas a partir do momento que eu decidi ser dependente de Deus e que Deus mudasse a minha história, escrevesse uma nova história, aí as coisas mudou na minha vida. Porque eu deixei de dizer, agora é eu. Não, é Deus. É Deus que manda na minha vida, é Deus que vai me dar a direção.
Então tudo mudou. A partir do momento que eu mergulhei verdadeiramente na presença de Deus, busquei sonhar os sonhos de Deus, querer viver aquilo que Deus tinha para mim, a minha história mudou. Então, assim, eu digo assim, que antes, se eu tivesse ficado na posição certa, na presença de Deus, Deus também tinha preparado uma pessoa certa. Mas, porém, foi eu que tomei as minhas escolhas, né? E foi uma escolha precipitada. Então, vem as consequências. Então, isso que aconteceu comigo, vem as consequências. Então, eu louvo a Deus por tudo que eu passei. Porque Deus me deu uma maturidade, uma experiência, uma bagagem que hoje eu posso aconselhar muitas mulheres. Todos os dias eu aconselho mulheres. Mulheres que estão passando um casamento abusivo, mulheres que estão passando problemas, né, de várias áreas. E hoje eu tenho bagagem, hoje eu tenho a maturidade de aconselhar, orientar. Eu acho assim, a melhor escola que existe é a própria experiência. A experiência. Né? Deus pega o improvável, né, e capacita para ensinar, para apacentar. E né? se alguém que está passando por isso quiser entrar em contato com você, você atende? Atendo, sim, sempre a gente está falando. E assim, sobre agendas, você é disponível pelo cargo que você tem na igreja, só dentro de Goiânia mesmo? Assim, eu tenho, no momento, assim, a gente sai, sim, mas tudo programado, lógico, né? Uma data mais, né? Sim. A gente se programa, então, sai, você sim. pode, você quer deixar seu contato, Deixo, sim. redes sociais, Sim. alguma coisa? Pode falar, Sim. então. Quem quiser, né, levar a missionária Cleidiana Santana na sua igreja, festividades, eventos, tudo a gente está presente. Se for para falar do Senhor Jesus, estamos aí junto, né? Chá das Rosas, festividade, qualquer evento, pode contar conosco. O meu telefone é 62 993 980463. 93980463. Precisando, nós estamos aqui à disposição para falar do nosso Senhor Jesus com muito prazer e com muita alegria. Oh, glória! Não, eu tô aqui conversando com você, vendo esse copo bonito. Nossa, o Senar tá com um copo bonito aqui hoje. Tá da onde é mesmo, Adair? Oi, Aita, lá dos artefatos personalizados. No decorrer do podcast, a galera viu, eu coloquei o banner na tela aí, né? E fizeram uns copos chique, né? Chique. Olha, gente, personalizado, ó, TVNC Digital. Aqui, ó, a AM Podcast, que é o podcast dele, né? Que antes ele grava ao vivo, toda terça-feira, né? Às 20 horas. Às 20 horas, que é o AM Podcast. Aí, o que acontece? Eu acho que eu vou querer fazer o do meu também, do Livres Podcast. Não é? O negócio aqui é bonito. Isso aqui também é de lá. É de lá também, isso é de lá. Deixa eu só virar aqui pra galera ver. Pra galera ver. Isso aqui, ó. Tá vendo? Gente, essa tábua aí a gente vai estar sorteando. A gente vai estar sorteando em novembro. É um kit churrasco, é a tábua mais a faca, mais um garfo e um amolador. Personalizado, não tá dando pra ver, mas não, aí... peraí, deixa eu chegar pertinho aí. Chega perto, olha isso aqui, gente, o negócio é bonito e é bom. Tá aí, ó, TVNC Digital gravado embaixo aí, viu? Lá do Artefatos Personalizados. Eita, menino! Chique, o povo chique. lá não brinca não, hein, Odaí? Não, lá. Olha só que trem bonito. Eita, Glória, tá vendo só? Deixa eu beber água, ficou até mais gostosa. Fica geladinha, né? Bom demais. Pois é, irmã. Olha, seu testemunho é muito forte. É lindo demais tudo que você falou aqui. Eu creio que muitas mulheres, né, que estão na liderança e passam por coisas parecidas. Assim, eu pensava em falar sobre a liderança. Outra hora eu vou te trazer aqui pra gente entrar nesse assunto. Sim. Mas hoje o Espírito Santo nos levou a contar isso porque ele tem um motivo, né? Alguém aqui com certeza ouviu isso. Por quê? Da perseverança, né? Você perseverar na presença do Senhor e realmente você, com a sua história, demonstrou que vale a pena, né? Você orava o dia inteiro, gente, olha só. E hoje já tem 13 anos que você tá colhendo daquelas campanhas que você fazia. E tem pessoas que ora 15 minutos e já revolta com Deus, achando que Quando Deus já tem que responder. Eu pesava 49 quilos. Tá vendo só, gente? Não era porque não tinha o que comer. Gente, a mulher orava o dia inteiro. O dia todo. Agora tem 13 anos que ela tá vivendo bênção de Deus. Graças 13 anos. a Deus. E quanto tempo foi essa campanha sua? Isso foi no ano de 2011, Quanto tempo de oração que você ia pra igreja de manhã e saía à tarde? Foi mais ou menos assim, uns 7 dias, Olha, gente! né?
E sempre, e Uma fora os semana montes, para fora 13 os anos montes. é forte. Fora os montes. Olha, eu agradeço muito você, Amém. viu? Por ter aceitado o convite, estar aqui Nossa, com a é um gente prazer estar no aqui. Livres Podcast. O tempo é 1 hora, mas 1 hora passa tão rápido Passa. quando a gente está falando sobre coisas que Deus fez na nossa vida, né? E assim, eu sou muito grata. As pessoas que têm vindo aqui são pessoas que têm trazido testemunhos muito fortes, muito lindo. E assim, eu sou muito grata pela sua vida, viu? Obrigada. Amém. Obrigada. Eu que agradeço Por ter também. vindo, obrigado por ser minha líder, por ter me Amém. acolhido ali na Nossa. igreja desse jeito. Imagina, líder da missionária Aitena, hein? Não é pra qualquer um, não. Vocês estão pensando o quê? Gente, Mas é ela uma bênção. benção, é uma benção ter a missionária Aitena ali com a gente. Tem somado, graças a Deus. E que continue sendo essa benção, essa mulher de Deus. Amém. E eu só quero dizer aqui, missionária, vale a pena servir a Deus. Mesmo diante das dores, mesmo diante das percas, mesmo diante das aflições. Mas que nós possamos continuar firme, né, na presença do Senhor, confiando, acreditando nas promessas. Porque Deus fez tantas coisas extraordinárias na minha vida, porque 1 hora não dá para contar, né? E eu tinha um irmão, rapidamente aqui, viciado em droga, né? E Deus libertou ele para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje ele está lá no Maranhão, lá no município do Mundo Novo. Eu conheço como Centro do Zeca. Ele mora com a minha mãe. Mas o Senhor fez um mover na vida dele que é um testemunho extraordinário. E preciso vir aqui outra vez para contar. Não, você vai. Mas eu quero deixar aqui para você que é mãe, você que é pai, você que tem um irmão ou um esposo, alguém que é viciado no mundo das drogas, da bebida. Que você olha e você acha que não tem mais saída, não tem solução, o jeito é morrer e pronto, acabou a história. Pois eu quero te dizer que eu já pensei isso. Mas Deus mudou a história do meu irmão. E aonde eu chego, eu quero contar esse testemunho, porque foi algo que a gente passou e a gente tem experiência para dizer. Vale a pena esperar no Senhor, porque o Senhor sempre falou que ia trazer ele e ia trazer ele no anzol, e trouxe. Ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele morreu e Deus ressuscitou, porque levou várias facazadas lá no Maranhão. E Deus soprou nas narinas e trouxe ele de volta. E depois disso, a gente colocou na casa de recuperação. E Deus fez um mover. Ele lá na casa de recuperação e nós aqui fora orando e jejuando. E o Espírito Santo trabalhando lá. E desde que ele saiu dessa casa de recuperação, nunca mais ele bebeu e nunca mais usou droga. Para honra e glória ao Senhor Glória Jesus. a Deus. Está liberto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha só. Então vale a gente. pena, mãe. Vale a pena, filha. Vale a pena, pai. Ore e continue orando pelos seus. Que Amém. vai chegar. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente. Obrigada, viu? Amém. Deus abençoe. Gente, fiquem com Deus e até a próxima. TV Nova Catedral Digital. Comunicando com você.